Boa noite. Bom, nós somos da empresa XYZ, né? E junto com o Tiago, com a Florângela e com o Marcelo, nós, né, pensamos muito sobre o assunto de acessibilidade, né? Por mais que seja um assunto, né, a acessibilidade, a inclusão seja um assunto muito falado, muito tratado hoje em dia, né? Se a gente analisar mesmo com uma certa cautela, é possível, é notável ver que ainda existem muitas falhas, né, referente ao assunto, e que pessoas ainda sofrem com isso, né? Pessoas que necessitam dessa certa acessibilidade, desse certo cuidado a mais, ainda sofrem muito com essa falta de acessibilidade, né? E ainda são pessoas que são muito ainda silenciadas, né? Infelizmente. Então foi pensando nisso, foi pensando nessas pessoas, pensando nessas dificuldades que nós, né, empresa, desenvolvemos um sistema, né? Sistema esse que é um questionário de acessibilidade, onde avalia, né, a acessibilidade do portal da empresa e garante que essa porta esteja aberta para todos, né? Ou seja, que todos consigam acessar sem que enfrente obstáculos, sem que enfrente dificuldade, né? Pensando que, às vezes, né, uma atividade que é diária, ali, a pessoa não consegue acessar, tem dificuldade, às vezes necessita de auxílio de uma outra pessoa, nem sempre essa pessoa pode contar com uma outra pessoa, né? Então, foi pensando, né, no geral, que a gente teve a ideia desse projeto inovador, né? Esse questionário ele não é apenas um questionário, né? É sim uma maneira que nós encontramos para que seja transformado um ambiente mais inclusivo, um ambiente que pense mais na igualdade, que pense mais em todos, né? E que a gente consiga dar voz a quem realmente necessita, quem realmente vive essa experiência, né, essa certa dificuldade, e pensando também, né, que a empresa fique conforme as diretrizes da lei de acessibilidade, né. E o Marcelo vai falar um pouquinho mais sobre essa lei. Boa noite. Eu falarei sobre um tema de extrema importância para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, formalizado na Lei 13.146 de 2015. Essa lei ela representa um marco que busca garantir os direitos e a dignidade das pessoas com deficiência no Brasil, promovendo sua inclusão e participação plena em todos os aspectos da vida social. Sobre o contexto histórico da lei, ela foi aprovada em 2015 e é conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, ou também como Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, e foi criada em conformidade com a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, adotada pela ONU em 2006. E a criação dessa lei, ela reforça o compromisso do Brasil com a inclusão e o respeito à diversidade. Como objetivo principal da lei é garantir e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais pelas pessoas com deficiência, visando sua inclusão social e a cidadania plena. Sobre a definição do que seria a pessoa com deficiência, a lei estabelece que pessoa com deficiência é aquela que tem um impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial que, em interação com as barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Partindo agora sobre um pouco da mudança de perspectiva, mais do que focar na deficiência em si, a lei adota uma visão social, considerando que as barreiras existentes no ambiente são as principais causas das limitações, e não a própria deficiência em si. Sobre os principais direitos garantidos na lei de acessibilidade, ela trata de vários direitos, né, que seria direito à educação e ao trabalho, direito à saúde, direito à participação política e social, mas vamos nos restringir aqui apenas ao direito à acessibilidade. Como que a lei trata desse direito de acessibilidade? É o ponto central do Estatuto, que exige adaptações em espaços públicos, transportes, comunicações e edificações para garantir o acesso seguro e autônomo das pessoas com deficiência. Além disso, a lei promove o direito de acesso à tecnologia assistiva, que facilita a comunicação e a mobilidade, que no caso é onde a nossa empresa vai atuar.
O direito de acessibilidade busca garantir que todo cidadão, independentemente da situação física ou mental, possa exercer todos os seus direitos de forma plena. Dessa maneira, apresenta-se como dever de toda a sociedade a busca pela proteção dos direitos fundamentais e combate a qualquer tipo de discriminação. Isso porque a observância dos requisitos quanto à acessibilidade visa a proteção dos direitos e garantias fundamentais, definidos pela própria Constituição Federal de 88, entre eles o direito à dignidade da pessoa humana. O desafio enfrentado pela lei, apesar de todas as conquistas, ainda existem muitos desafios para a plena aplicação do Estatuto. A falta de infraestrutura acessível, o preconceito e a desinformação são algumas das barreiras que precisam ser superadas. Temos aqui também a importância da conscientização, que é fundamental que haja um esforço coletivo, tanto do poder público quanto da sociedade, para que essa lei seja verdadeiramente aplicada, para que possamos construir uma cultura de respeito e inclusão das pessoas com deficiência. Dentro desse contexto, a aplicação da lei vigente recai sobre as instituições públicas e privadas, ou seja, órgãos públicos e as empresas, sobretudo em relação ao direito de acessibilidade. A lei define esse direito como possibilidade e condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia dos espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informações e comunicação, inclusive sistemas e tecnologias. Deve-se observar que dentro do conceito de direito à acessibilidade inclui-se a espécie acessibilidade digital, entendida como direito ao acesso amplo e irrestrito, com segurança e autonomia, às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida a sites de internet, aplicativos ou quaisquer outras ferramentas online. Descreve ainda o artigo 63, que é obrigatória, ou seja, é um mandamento que a lei exige aqui, acessibilidade nos sítios de internet mantido por empresas com sede ou representação comercial no país ou por órgãos de governo, para uso de pessoa com deficiência, garantindo-lhe acesso às informações disponíveis conforme as melhores práticas e diretrizes de acessibilidade adotadas internacionalmente. Aí, para concluir, o Estatuto da Pessoa com Deficiência é mais do que um conjunto de leis. Ela é uma ferramenta de transformação social que nos convida a repensar nossas atitudes, promovendo uma sociedade mais inclusiva e igualitária para todos. A nossa empresa, a empresa XYZ, ela visa cumprir os requisitos necessários para o atendimento normativo de que tratam a acessibilidade digital, principalmente no que tange à integração de tecnologias assistivas no portal das empresas. Bom, então, continuando aqui, eu quero apresentar, né, boa noite, eu quero apresentar agora a perspectiva do ponto de vista do nosso sistema, com relação a quais as vantagens, quais são os benefícios, né, que o nosso sistema pode gerar, o que ela pode gerar de valor para quem adquirir o nosso sistema, né, e nosso sistema, então, ela tem uma vantagem que ela pode gerar valor sob diversas perspectivas, né? Econômicas, jurídica, financeira, né? Valores de mercado também, né? Por exemplo, pela perspectiva da vantagem econômica, o nosso sistema ele pode dar à empresa uma redução de custos com ações corretivas, né? A gente vai avaliar o portal da empresa sobre o ponto de vista da lei de acessibilidade e nós podemos fazer as devidas correções ao se implementar o que a gente analisa, né, o que nós apresentamos, né, quais são as falhas, quais são as correções que a empresa deve fazer com relação ao portal, ela vai fazer essa correção uma vez só, né? Então, ela não vai precisar ficar fazendo futuras correções, né, de maneira periódica, né? A gente vai analisar e ela de uma vez só, ela vai se adequar à lei de acessibilidade, né? Houve também, ela pode também gerar um aumento de acessibilidade e inclusão, né? E isso atrai um público mais amplo, incluindo pessoas com deficiência, né? Isso pode expandir o alcance da empresa, aumentando o tráfego e, consequentemente, as receitas, né? Pode também trazer diferenciação competitiva para a empresa, né? A empresa que se posiciona como acessível, ela tende a ganhar uma imagem positiva, o que pode ser uma vantagem competitiva para a empresa.
Esse sistema pode ser usado, então, para promover o compromisso da empresa com a acessibilidade. Sob o ponto de vista jurídico, né, o nosso sistema, então, ela traz também uma conformidade com a legislação de acessibilidade, como o Marcelo explicou sobre a lei de acessibilidade, né? A conformidade, ela evita que a empresa venha a sofrer penalidades e multas, né, por não seguir as regulamentações da lei, né, impostas. Pode também trazer consequente, né, como a observância da legislação, ela reduz o risco jurídico, né? Muitas empresas elas já enfrentam ações legais por não oferecerem acessibilidade adequada. E o custo dessas ações, elas podem ser substancial, né? Sob o ponto de vista de benefícios financeiros, né, o nosso sistema pode gerar para a empresa, então, uma economia com multas e penalidades, né? Fora que o acesso pode também trazer um acesso a novas oportunidades de receita. Portais acessíveis podem alcançar um público maior, como governos e instituições que exigem conformidade com normas de acessibilidade para fazer negócios, abrindo assim uma nova oportunidade de contrato e de venda, né? Pode trazer, então, também uma melhoria na experiência do cliente, né? Pode melhorar a retenção de clientes e aumentar as conversões, trazendo um retorno financeiro direto. Do ponto de vista do mercado, o nosso sistema pode, né, ao trazer a análise desse portal, né, ela pode melhorar a imagem da marca, trazendo uma imagem positiva, porque empresas que promovem a acessibilidade, elas são vistas de maneira mais positiva pela sociedade, o que pode melhorar a reputação e aumentar a felicidade, né, a fidelidade dos consumidores, né. Traz também uma responsabilidade social da empresa, né, como corporativa. O sistema fortalece as práticas de responsabilidade social da empresa, o que é bem visto por investidores e clientes e parceiros de negócio. Traz também um atendimento à demanda do mercado, né? Há uma crescente demanda, tanto de consumidores quanto de regulamentações por acessibilidade digital. As empresas que adotam essas práticas proativamente estão à frente da curva, né? O que pode garantir uma vantagem competitiva a longo prazo. Fora que também traz uma sustentabilidade a longo prazo, prevenção de custos futuros, né? A tendência é que as exigências legais e sociais aumentem nos próximos anos. Investir agora em um sistema de avaliação contínua reduz as necessidades de ações emergentes futuras, o que pode ser financeiramente vantajoso, né? Então, ao adotar um sistema de questionários de acessibilidade, né, que ao adotar nosso sistema, a empresa ela estará não só cumprindo as obrigações legais, evitando os riscos financeiros, né, e concluindo, também pode ganhar uma vantagem competitiva significativa no mercado, né? O investimento em acessibilidade é um passo estratégico, né, para garantir conformidade, economia a longo prazo e uma ampliação do público-alvo. Exatamente, Thiago. Pensando nesse rumo, né, com essa linha aí da questão do acesso, acessibilidade e de ganhos de mercado também, então nós construímos esse sistema, que é um sistema que a empresa pode aplicar exatamente também, né, com os seus funcionários para verificar a questão da acessibilidade. Então, o nosso sistema tem, primeiramente, essa visão aqui que vocês estão vendo aí na nossa apresentação. Então, primeiro tem uma entrada, né? A pessoa coloca o login e coloca a senha e clica nesse íconezinho do entrar. Então, para entrar, não está indo. Corta aí o vídeo. Ah, sim, desculpa. Então, continuando, a gente coloca no formulário, né, o questionário, a gente pode colocar o login da empresa e tem essa questão da informação, para que serve o questionário, qual que é o objetivo dele, né, e também que ele é um voluntário e também, se qualquer problema que tiver, a gente também disponibiliza um e-mail para as pessoas entrarem em contato e também para responder se tiver alguma dúvida, né. Então, o próximo passo também, a gente clica em responder. Então, nós temos, primeiramente, a gente pode até customizar para determinada empresa, esse é só um modelo que a gente criou
para a empresa, né, quem se interessar pelo nosso produto, ver quais são os tipos de pergunta. Então, são perguntas fechadas, objetivas, né, de múltipla escolha, você pode colocar sim ou não. Então, você encontrou algum tipo de dificuldade ao carregar o portal da empresa, XYZ, né, isso é o que a gente colocou o nosso nome, mas quem que for comprar, adquirir o nosso sistema, a gente customiza para essa empresa também, né? Então, outra pergunta, o portal permite a navegação utilizando apenas o teclado, e dentre outras perguntas aqui. E aí, na próxima, a pessoa que está preenchendo, né, ela pode clicar no botão próxima, porque tem outras, porque a primeira sessão é sobre... Na próxima, a primeira sessão deixa eu só voltar anterior, desculpa. A primeira sessão... É sobre acesso e usabilidade. Acesso e usabilidade, exatamente. A segunda sessão é sobre compatibilidade com tecnologias assistivas, que seria, por exemplo, você encontrou algum tipo de dificuldade de navegar no portal, o portal permite navegação utilizando apenas o teclado, a navegação é clara, compreensível, e aí, assim, sucessivamente, vai clicando na próxima, são 4 sessões. Aí a próxima sessão é sobre personalização e adaptação. Quais seriam as perguntas? Por exemplo, o portal permite utilização apenas para o teclado? Né? Então, são várias perguntas que a gente pode abordar aqui, sempre baseando na lei da acessibilidade. E aí, ao final, quem está preenchendo, o usuário, né, vai preencher e vai enviar as perguntas e vão ser salvas. Pode ser no servidor da empresa ou não, né? Ou algum outro local que pode armazenar essas informações das pessoas que preencheram o questionário. E aí, ao final, a gente coloca uma mensagem de agradecimento, né? E tem o botão de fechar. E também a gente tem também... o acesso do administrador do sistema. Também a gente tem o botãozinho para entrar, clica, aí tem bem-vindo, a questão do sistema da empresa, né, escolhe essas opções para dar início desejado, e aqui eu tenho quais são as questões, né, a gente pode criar aqui as questões, o administrador vai poder também administrar quem são, fazer o cadastro dos usuários, né? O tipo de usuário também, eu posso selecionar se ele é administrador, se ele é um respondente também. Então, a gente tem todas essas facilidades. Temos a parte do usuário, que vai preencher, e a parte do administrador do sistema. Então, a gente está oferecendo esse tipo de sistema, como foi falado aqui, muito bem falado pelos colegas, que pensando nessa questão da ação social, da inclusão social, dessas pessoas que hoje, né, muitas vezes são esquecidas pelo mercado. Então, acho que vale a pena adquirir esse nosso sistema, pensando nessa questão também da lucratividade e da inclusão social.